Boa noite para todos vocês, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto dessa quarta-feira. A oração da cura dos enfermos, a oração dos milagres, das causas impossíveis. Prepara aí, se você não preparou, um pouquinho de azeite, ou então um pouquinho de óleo. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite. E como diz a palavra, eu vou fazer a unção pela fé sobre os enfermos, a oração dos milagres, a oração das causas impossíveis, e vamos orar forte no nome de Jesus. Se você puder também, o nosso propósito da quarta-feira, da cura, é o pão e a água. Prepara um pedacinho de pão e um copo com água, deixa aí que nós vamos abençoar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou orar assim, Neuza, pelo teu esposo. Deus vai entrar com providência para repreender esse mal. Gente, como eu sempre digo, eu não chamo você, eu não convido você para assistir o culto, porque assistir é ficar de fora olhando. E você assistir não muda nada, mas eu convido você para participar do culto. E participar é com a sua fé, é com a sua confiança na palavra de Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa o seu santuário, o seu lugar de oração, o lugar de... Mas você não vai apenas receber a oração, você também aí vai falar com Deus. Você vai falar com Deus, porque você vem à noite para a oração, porque você precisa da bênção de Deus. Você precisa da mão de Deus. Você precisa de um milagre. E a bênção de Deus, o milagre de Deus, é para aqueles que creem. Não uma crença religiosa, mas uma crença de todo o coração, de fato, de verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos agora falar com Deus. É o momento da oração. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Deus, é que nesse momento, meu Pai, nós entramos em oração. Eu uno, meu Deus, a minha fé, a fé de cada pessoa aqui nessa sala de oração, aqui nesse culto online, meu Pai. Nós unimos a nossa fé, meu Deus, e no nome do Senhor Jesus, nós levantamos, meu Pai, a nossa voz aos céus. Levantamos, meu Deus, a nossa voz em oração até o trono do Senhor, Pai. Até o trono da Tua graça, meu Deus. E pedimos, meu Pai, a Tua bênção, a Tua ajuda, o Teu socorro. Meu Deus, eu oro agora, meu Pai, por cada pessoa aqui nessa noite. Eu oro, meu Deus, por essa mulher, por esse homem, por esse jovem, por essa criança, por essa pessoa, meu Pai, que se coloca junto comigo em oração, Deus, e pede a Tua ajuda, e pede o Teu socorro, meu Pai. Aqui tem pessoas, meu Deus, que já não sabem mais o que fazer, já chegaram no limite, meu Pai, já tentaram de tudo, meu Deus, já tentaram de todas as formas uma saída, uma solução, e não conseguiu, e não tem conseguido, Pai. Mas eu clamo ao Senhor, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é a saída, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é a solução, que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, que para o Senhor, meu Pai, não tem problema grande, não tem problema impossível, e para o Senhor, meu Pai, não tem problema que o Senhor não tem uma saída, que o Senhor não tem uma solução, meu Pai. Por isso agora, meu Deus, inclina os Teus ouvidos, Pai, e ouve a oração do Teu povo. Ouve, meu Deus, o pedido de cura do enfermo. Ouve, meu Deus, o pedido da esposa, do marido. Pedido de restauração para esse casamento, Pai. Ouve o pedido dessa mãe, desse pai, que pede pela sua filha, que pede pelo seu filho. Esta pessoa, meu Pai, que pede milagre. O Senhor disse na tua palavra, meu Deus,
que tudo que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber, Pai. Eu peço, meu Deus, abençoa esse culto de quarta-feira. Abençoa, meu Deus, a vida de cada pessoa que aqui já está. Aquelas que ainda vão entrar, vão conectar, meu Pai. Meu Deus, o Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, meu Pai, que esses momentos que nós vamos passar aqui orando, clamando, louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor esteja operando, meu Pai. Que o Senhor esteja trabalhando, meu Deus, na vida de cada pessoa. E quando eu terminar esse culto dessa noite, meu Pai, esta pessoa saia daqui curada, saia daqui liberta, saia daqui abençoada, ela saia daqui, Pai, levando o milagre, levando a vitória, meu Deus. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus. E nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego esse culto. Nas mãos do Senhor, eu entrego a vida do teu povo. E eu peço, Pai, essa noite é a noite da cura, do milagre, da causa impossível. Cura os enfermos, Pai. Cura os enfermos, meu Deus. Faz o impossível se tornar possível. Opera um milagre, meu Pai. Opera um milagre na vida dessa mulher, na vida deste homem nessa noite. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço, Senhor, entregando tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aí na tua casa, canta com fé, louva a Deus. Me chama pelo nome. Pega a Deus, muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma minha vida, meu estado. Eu não vejo a luz do dia. Canta, igreja. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro, tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome.
Pede a Deus, muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida. A força que há em mim. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo Senhor em mim. de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Me chamando para viver. Uma história de poder. Uma história de poder. Canta com fé, povo de Deus. Remove a minha pedra. Me chama pelo Me nome. chama pelo nome. Muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Você puder ir na tua casa, Ressuscita-me. levanta as tuas mãos para Deus. Levanta as tuas mãos para os céus. E ore assim comigo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. Vem me abençoar nessa noite. Vem me curar, libertar, me dar a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja, diga amém. Diga graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, glória. Ao nosso Deus, dada toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Maria Leda, boa noite para você, Maria. Deus abençoe a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial, você que está comigo aqui na videoconferência, você que está pelo YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira, quarta-feira profética. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, uma palavra de fé para abençoar a tua vida. Quero mostrar para você também testemunhos, milagres, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem feito na vida daqueles que estão perseverando, participando da igreja online, do culto online, participando e crendo na promessa de Deus. Mas antes de entregar a palavra, eu quero pedir para você compartilhar o link, gente. Vamos lá, pega o link do culto, manda para os seus contatos agora. Você que está aqui na vídeo, aqui no comentário fixado tem o link. Você que está pelo YouTube, é só você aí na palavra compartilhar, pega o link, manda para os seus contatos, porque eu vou entregar uma palavra de fé e nós vamos orar muito forte no nome de Jesus. Enquanto você vai compartilhando, nós vamos cantar com fé, nós vamos louvar a Deus no nome do Senhor Jesus, porque é no espírito da fé que nós vencemos a batalha. Vamos louvar a Deus, igreja. E Deus está nesse lugar. Vai compartilhando o link, gente. Deus está. O Espírito Santo me revela. Deus está. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. E uma coisa estou sentindo aqui agora. Deus
está nesse lugar. Vamos lá, gente, me ajude a ajudar as pessoas. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Louvando a Deus. Hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o mal forte. O mal forte derrama, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair abençoados. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Determina. Hoje nós vamos sair abençoados. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quero entregar uma palavra agora para você. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. Quem tem a Bíblia? Primeiro livro de Reis, Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41. Se você tem aí uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Pega a Bíblia da senhora e dona Adelita. Abre aí, 1 Reis 18, 41. 1 Reis 18, 41. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha aqui com você na tela, para você acompanhar junto comigo a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Achou aí? Antes da gente meditar na palavra, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Coloca uma coisa dentro do teu coração. A promessa de Deus, ela não falha. A promessa de Deus, ela não falha. Agora, a promessa de Deus é para aquele que crer de todo o coração. Amém? A promessa de Deus, ela não falha. Está escrito, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Aquilo que é promessa de Deus se cumpre. Mas a promessa não é para o aventureiro. Entenda o que eu quero falar para você. Não é para o aventureiro. Tem muita gente que ela está tentando a sorte com Deus. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se resolve. Vamos ver se funciona. Não, não é assim. A promessa não falha. Mas é para aquele que crer de todo o coração. É por isso que Deus permite que no processo da tua bênção, ou da tua bênção, ali no meio vem as lutas.
Aqui está a promessa de Deus. Aqui está a tua vitória. Deus permite que no meio do caminho tenha lutas. Tenha desertos, tenha levantes do inimigo, tenha momentos difíceis. Por quê? Aqui no meio do caminho vai separar quem crê e quem não crê. Aquele que é o aventureiro, ele quer a bênção. Mas quando vier a luta, quando vier o levante do inimigo, quando vier a dificuldade, quando vier o silêncio de Deus, ele já começa a dizer assim: ah, eu sabia que não ia dar certo. Isso é tudo mentira. Isso é tudo engano. E ele vai embora. Esse é o aventureiro. Esse é aquele que não crê. É o que está tentando a sorte. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se funciona. A promessa não é para ele. Aquele que crê, ele vai enfrentar a luta, vai ter o levante do inimigo, vai ter o momento do silêncio de Deus, vai ter a luta, vai ter a batalha, vai parecer que Deus não está ouvindo a oração dela, a oração dele, mas ele não desiste. Porque ele tem certeza que a promessa não falha. Ele tem certeza que a promessa não falha. É o que vai até o final. Esse é o que conquista. Esse é o que vence. Esse é o que Deus se manifesta na vida dele. Se você quer Deus operando na tua vida, se você quer o poder de Deus se manifestando na tua vida, não seja um aventureiro da fé. Creia de todo o coração. Creia de todo o coração, contra tudo e contra todos. Aquele que te prometeu é fiel. E ele vai cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz o texto. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe, o rei Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Preste atenção nessa palavra. Já haviam se passado 3 anos e meio sem chover em Israel. O texto sagrado diz que a fome era extrema. Miséria total. Porque tudo se dependia da terra. Não tinha indústria, não tinha o comércio. Eram os animais e a plantação. Imagine você 3 anos e meio sem chover. A Bíblia diz que a fome era extrema. Mas Deus fez a promessa. A palavra vai dizer assim: Elias, avisa para Acabe que vai chover. Por isso Elias disse. Então disse Elias ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ou seja, Elias não tinha nenhuma garantia visível. Às vezes a gente quer ver para crer. E no reino de Deus você crê para você ver o agir de Deus na tua vida. Elias não tinha nada visível, nada palpável, nada mensurável, nada tangível. Ele tinha a palavra de quem? De Deus. E Deus havia dito que ia mandar a chuva. O versículo 42 diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Se você quer vencer a sua batalha, você não pode abrir mão de buscar a Deus. Se você quer vencer a luta que você está passando, é buscando a Deus. Eu tenho ouvido
de algumas pessoas assim: ah, eu estou muito desanimada, porque a luta está grande. Puxa vida, se a luta está grande, aí que eu tenho que buscar mais a Deus. Você desistir de buscar a Deus vai amenizar a luta? Vai resolver a luta? Vai resolver o problema? Não vai. Isso é o que Satanás quer. Satanás quer exatamente que você jogue a toalha. Que você deixe de orar, que você deixe de jejuar, que você deixe de meditar na palavra, que você deixe de ser fiel. Porque enquanto você está buscando a Deus, meditando, orando, jejuando, sendo fiel a Deus, você está no caminho da promessa. Você está no caminho da promessa. Enquanto você permanecer na sua fé, você está no caminho da promessa. E você pode ter certeza. A tua bênção, a tua vitória, é só uma questão de tempo. A palavra de Deus não falha. A Bíblia diz que Elias subiu o Monte Carmelo e foi orar. E foi buscar a Deus. Diz assim: Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, ou seja, de joelhos, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Não há nada. Às vezes você está orando e aparentemente você não está vendo nada. Não para. Não para. A Bíblia vai dizer que nós não somos guiados por vista, ou seja, por aquilo que vemos, mas pela fé. Eu não estou vendo nada, mas Deus prometeu que vai me curar, então Ele vai me curar no nome de Jesus. Eu estou orando, eu estou buscando, eu não estou vendo nada, mas Deus prometeu que vai abrir essa porta, então Ele vai abrir essa porta. Eu estou orando, eu estou buscando, eu não estou vendo nada, mas a promessa de Deus é de libertação para o meu filho, para a minha filha, de restauração para o meu casamento. Não para. Não para. Elias falou para o rapaz: vai lá e olha. E o rapaz foi lá, olhou para o lado do mar e não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes, ou seja, ele foi lá 7 vezes, olhava, orava e nada. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Imagina você. Imagina você. Uma nuvem no tamanho da palma de um homem. Elias orando, Elias buscando. Nada, nada, nada. E de repente apareceu uma nuvem. Mas aquela nuvem e nada era a mesma coisa. Imagine você. Uma nuvem no tamanho da palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E caiu grande chuva. 3 anos e meio sem chover. A Bíblia diz: e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 3 anos e meio sem chuva. A Bíblia diz que caiu grande chuva. Gente, se você crê de todo o coração na palavra, eu sempre bato nessa tecla. Coloca a tua confiança na palavra de Deus. A sua confiança não tem que estar na igreja A, B ou C. Ah, bispo, mas a minha igreja é muito boa. Eu acredito que seja, mas a sua fé não tem que estar nela. Porque se a sua fé estiver na tua igreja, tu vai se decepcionar cedo ou tarde. Quantas pessoas que
estão afastadas da igreja porque se decepcionaram com a sua igreja, porque ela confiava muito na sua igreja. E aí está o problema. A sua confiança, a sua fé, não tem que estar no bispo Marcos, não tem que estar no pastor, não tem que estar no profeta, não tem que estar no apóstolo, não tem que estar no sacerdote, tem que estar na palavra de Deus, porque o pastor pode te decepcionar. O apóstolo, o bispo, o sacerdote pode falhar com você, mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não falha. Se você confiar de todo o teu coração e perseverar nessa palavra, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus ele vai te dar a vitória. Mas, bispo, o meu problema, bispo, é muito grande, o meu problema é assim, é assado. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Confia na palavra dele. Persevera na palavra dele. Ainda que você não esteja vendo nada, continua crendo na palavra. Ainda que aquilo que você está vendo é uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, continua crendo. Porque se ele prometeu, ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa promessa, toma posse dela para o teu coração. Toma posse dessa palavra para o teu coração. Se você perseverar na palavra de Deus, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória, é só uma questão de tempo. Ele é poderoso para te curar desse câncer, desse tumor, dessa enfermidade. É você crer. Ah, bispo, mas o médico falou isso, aquilo e aquilo outro. Ok, eu respeito o médico, mas o nosso Deus é o médico dos médicos. Amém? Glória a Deus. Creia na palavra dele. Ele é poderoso para restaurar o teu casamento, para abrir portas, para que você saia dessa miséria, dessa situação de fracasso. Ele é poderoso para curar a tua alma. Você que a sua dor, a sua doença, a sua enfermidade é de alma, ele é poderoso para curar. Mas a promessa não é para o aventureiro. Não é para aquele que diz assim, vou ver se funciona. Não, é para aquele que crê. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Amém? Deixa eu mostrar para você aqui 2 testemunhos rapidamente. Depois nós vamos consagrar o óleo. Quem não preparou o óleo, gente, cadê o meu vidrinho de óleo? Prepara aí na tua casa um pouquinho de óleo, ou então um pouquinho de azeite, que eu vou consagrar o óleo. Lá em Tiago 5, manda fazer a unção sobre os enfermos, manda fazer a unção sobre os enfermos e fazer a oração em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o enfermo vai ser curado, que o Senhor vai operar. Amém? Então, quem não preparou, já prepara aí. Deixa eu colocar aqui esses 2 testemunhos e nós já vamos fazer a oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Um testemunho do Rio de Janeiro e outro lá de Curitiba. Vamos ouvir esse testemunho. Bom dia, Bispo Marcos Rosa. E, Bispo, eu me chamo Maria José, moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e eu tenho um testemunho para contar, Bispo. Na terça-feira, quando eu só estava fazendo aquela oração forte na sala de oração, né? Então, o senhor mandou ungir a cabeça e as mãos. Eu ungi as minhas mãos e o senhor pediu para colocar no local da dor. E eu estava sentindo dor na lombar e descendo, né, e subindo na virilha. Eu estava com dificuldade para andar. Então, eu coloquei minhas mãos, né, no local da dor. E por honra e glória de Deus me curou. Por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E o Senhor continue assim, com essas orações, porque é muito boa. Eu estou gostando muito, Bispo. Amém, Estou glória a Deus. participando, quando não dá para me participar. De noite sempre dá para participar, mas de dia, quando não dá para participar num horário, eu participo depois, tá? Mas à noite eu sempre assisto na sala de oração. Tá bom, Bispo? Um bom dia para o senhor e que Deus abençoe muito. Amém, glória a Deus. Boa tarde, Bispo. Eu me chamo Vilmarina Farias, moro na cidade de Curitiba, Paraná. Meu cunhado estava com câncer
E eu comecei a fazer as campanhas por eles, orando e clamando, e já agradecendo e tomando posse da cura. Ontem ele foi fazer os exames, o médico ficou surpreso, disse que não entendeu nada, que ele estava curado, e falei para minha irmã, o médico não entendeu nada, mas eu entendi que foi as mãos de Deus. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar e ao Senhor por nosso ensinamento. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Está aí. Testemunho do Rio de Janeiro, testemunho de Curitiba, daquilo que Deus tem feito na vida daqueles que estão perseverando em buscar a Deus. Então persevera. Não importa o tamanho do problema, não importa o tempo do problema. Deus é Deus onipotente. Ele pode todas as coisas e Ele vai te dar a vitória. Amém? Se você tem testemunho para contar, bispo, eu recebi uma cura, bispo. Eu recebi uma bênção para minha família, uma bênção para o meu trabalho. Não deixa de contar o seu testemunho. Entra lá no meu WhatsApp, grava um áudio. Não precisa ser longo, não. 1,5 minutos, 2 minutos, no máximo 3 minutos. Você vai falar o teu nome, a cidade de onde você está participando, do grupo de oração, da corrente de oração, da sala de oração. Fala o teu nome, a cidade de onde você está orando comigo e conta o teu milagre. Quando você conta o teu testemunho, você está glorificando a quem? A Deus. Quando você glorifica a Deus, Ele te dá muito mais. Ele te abençoa muito mais. Amém? Glória a Deus. Pega aí na tua mão o óleo, o azeite, quem tem aí, apresenta para Deus. Deixa eu fazer a oração abençoando o azeite para a gente fazer a unção e orar. Eu quero orar muito forte pela tua vida nessa noite em nome de Jesus. Apresenta para Deus o óleo, o azeite. Levanta para Deus, fecha os olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o óleo, o azeite, elemento que representa, Pai, o teu poder, o teu Espírito. Senhor Jesus, consagra esse óleo, consagra esse azeite com teu poder, com teu Espírito, meu Pai. A tua palavra diz, está alguém enfermo? Chama os pastores, os presbíteros, os homens de Deus. Unge o enfermo com óleo e ore sobre ele em nome de Jesus. E a tua palavra diz que a oração da fé vai levantar, vai curar o enfermo, vai operar o milagre. Meu Deus, em nome de Jesus eu vou ungir, Pai, o alto da cabeça dessa pessoa, com a unção de cura, com a unção de milagre, de causas impossíveis. Meu Deus, quando eu fizer essa unção, Pai, coloca a mão do Senhor na vida dela. Coloca a mão do Senhor na vida dele, Pai. Que essa unção seja a mão do Senhor. Arranca a doença, a enfermidade, arranca todo o mal. Abençoa essa pessoa nessa noite. Eu vou ungir, meu Pai, as mãos dele, as mãos dela. E quando essa pessoa, meu Pai, colocar as mãos no local da dor, da enfermidade, que o poder do Senhor se manifeste, meu Pai. Que aconteça milagres, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém? Em nome de Jesus, pela fé, eu faço a unção no alto da tua cabeça. A unção de cura, a unção de milagres e de causas impossíveis. Se você tem o óleo, se você tem o azeite, coloca aí agora sobre o alto da tua cabeça. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pela fé, eu agora unjo as tuas mãos. Coloca o azeite assim nas tuas mãos. Passa as mãos uma na outra assim. Recebe a unção de cura, de milagres e de causas impossíveis nas tuas mãos. Se você tem aí fotografia do familiar, unge agora em nome de Jesus. Unge agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, consagra também o pão e a água. A tua palavra vai dizer, servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirará do meio de vós todas as enfermidades. Pai, consagra esse pedacinho de pão e consagra o copo com água. Que seja cura, que seja saúde para o teu povo,
em nome de Jesus. Coma do pão agora e beba da água. Coma do pão e beba da água agora em nome de Jesus. Se você tem uma dor, se você tem uma doença, uma enfermidade, se você puder, coloque as suas mãos aí agora no local da dor, da enfermidade. Vou fazer oração. Coloque as mãos aí no local da dor, da enfermidade. Segura aí durante a oração. Ou então, bispo, eu estou fazendo a campanha pela minha família também. Então coloca uma das mãos na foto, na peça de roupa, e a outra mão você coloca no local da dor, no local da enfermidade. Vou pedir para você, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo a minha mão e agora, meu Deus, pela minha fé, eu coloco a minha mão no alto da cabeça dessa mulher. Pela minha fé, Pai, eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse homem. Eu estendo as minhas mãos para a vida dessa pessoa, Pai. E eu peço, meu Deus, entra agora com o teu poder, meu Pai. Entra agora, Senhor, com o fogo do Espírito Santo na vida dessa pessoa, no alto da cabeça até os pés. Meu Deus, entra com o teu poder agora, Senhor, nos pensamentos, no emocional. Entra com o teu poder agora, meu Deus, nos ossos, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos dessa pessoa. E aonde tem uma dor, meu Deus, aonde tem uma doença, aonde tem uma enfermidade, meu Deus, comece a arrancar agora, meu Pai. Comece a curar essa pessoa agora, meu Pai, pois está escrito na tua palavra, meu Deus, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa dor, o Senhor já levou essa doença. Lá na cruz do Calvário, Pai, o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. Por isso eu não aceito, meu Pai, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse caroço, esse tumor, essa inflamação, esse câncer, meu Pai, esse mal no corpo dessa pessoa. Meu Deus, vai entrando com o teu poder agora, meu Pai, na raiz dessa dor, na raiz dessa doença, na raiz dessa enfermidade, e vai operando, meu Deus, o sobrenatural, vai operando o milagre. Meu Deus, entra agora na cabeça dessa pessoa, meu Pai, essa pessoa que traz um problema, meu Pai, na cabeça, um problema cerebral, meu Pai, um problema nos neurônios, essa pessoa que traz, meu Pai, uma dor de cabeça crônica, meu Pai, uma tonteira, um mal-estar. Oh, poderoso de Israel, entra agora e arranca todo o mal da cabeça, dos olhos, meu Pai. Arranca, meu Deus, esse problema, meu Deus, nos ouvidos desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que de um tempo para cá ela está surda, ela não consegue ouvir bem, meu Pai. Em nome de Jesus, destapa agora, desobstrui agora, meu Pai, os ouvidos dessa pessoa. Meu Deus, toca no coração, Senhor, toca no coração, dos pulmões agora, arranca a doença, a enfermidade respiratória, arranca a enfermidade cardíaca, toca nesse estômago, meu Pai, essa pessoa que faz um câncer de estômago, uma úlcera, meu Pai, uma úlcera que sangra, uma úlcera, meu Pai, uma gastrite nervosa, essa pessoa que as fortes dores no estômago. Meu Deus, eu não aceito essa doença. Eu ordeno doença, eu ordeno enfermidade. Abandona o corpo dessa pessoa. Meu Deus, toca, Senhor, no útero dessa mulher, meu Pai, essa mulher que padece, que sofre de uma infecção no útero. Essa mulher, meu Pai, que traz miomas, que traz um fibroma, que traz um tumor no útero, que traz um câncer uterino, meu Deus e meu Pai, o Senhor tocou na raiz daquela figueira e a figueira secou totalmente. Toca na raiz, meu Pai, aonde está nascendo esse câncer, na raiz desse tumor, na raiz dessa inflamação, dessa infecção urinária. Meu Deus, toca agora na próstata desse homem, arranca esse tumor, arranca esse câncer,
meu Deus, toca agora nos ossos desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que traz um problema, meu Pai, de uma osteoporose, um desgaste ósseo, vai curando, vai operando um milagre, vai tocando, meu Pai, nas pernas, nos pés desta pessoa, meu Pai, arranca esse inchaço, arranca esse reumatismo, arranca, meu Pai, essa infecção sanguínea, esse problema circulatório. Oh, meu Deus e meu Pai, glorifica o teu santo nome, Senhor. Não é para minha glória, é para a glória do Senhor. Então glorifica o teu santo nome, curando essa pessoa, livrando essa pessoa de todo o mal. Um milagre, meu Deus, que das mãos dela, que das mãos dele saia o teu poder agora, saia fogo do Espírito Santo agora, e toda dor e toda doença, toda enfermidade, bata em retirada, saia agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, saia todo mal agora, meu Deus, poder, meu Pai, na vida, na família, esse familiar que é representado nessa fotografia, nessa peça de roupa, aonde ela tiver, aonde ele tiver, toca nele agora, meu Pai, arranca o espírito maligno do alcoolismo, meu Pai, o espírito maligno, meu Deus, do vício, da droga, do crack, da maconha, da cocaína, do jogo, da pornografia, meu Deus, todo espírito de vício, bate retirada, meu Deus, toca nessa casa, toca na vida do casal, toca nessa família e opera, meu Deus, um milagre, opera o sobrenatural, meu Deus, toca nos caminhos dessa pessoa e toda força maligna, espírito imundo, meu Pai, de doença, espírito de confusão dentro dessa casa, todo espírito de depressão, de opressão, de medo, de nervosismo, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, eu repreendo agora e ordeno, bata em retirada, saia do emocional, saia do corpo, de dentro da casa dela, dos caminhos dela, todo mal, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, saia toda dor, toda doença, toda enfermidade, saia todo espírito de confusão, de desunião, de vícios dentro dessa casa, em nome de Jesus, saia toda amarração no trabalho, nos negócios, na vida profissional dessa pessoa, saia, meu Deus, toca na alma, toca no emocional agora, toda angústia, todo desespero, toda aflição, do mal, meu Pai, no emocional dele, no emocional dela, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Respira fundo agora, bem fundo, e não volte mais, não volte nunca. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você levantar as mãos aí na tua casa. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Para abençoar, eu recebi a ordem. O Senhor me levantou para abençoar a tua vida. Então levanta as tuas mãos, você que crê. Deus e Pai, eu sei que diante do Senhor nada sou, mas o Senhor, meu Pai, na tua infinita graça e misericórdia, ouve a minha oração, atende a minha oração. Por isso agora, Pai, em ato profético, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em o nome de Jesus, seja curado agora, seja curado aí agora, seja livre de todo mal,
Seja livre dessas dores, seja livre desse caroço, seja livre desse tumor, seja livre desse mal no teu corpo, na tua alma. Seja curado agora. Eu declaro, eu profetizo, recebe saúde do teu corpo e na tua alma, em nome de Jesus. Se você crê, recebe o teu milagre, recebe a tua bênção, recebe a bênção para a tua casa, a libertação para a tua filha, para o teu filho, a restauração do teu casamento. Recebe agora, povo de Deus, recebe o teu milagre, recebe a tua bênção. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Eu bendigo o teu santo nome. Eu já não peço mais, Senhor. Eu te agradeço. Porque pela minha fé o Senhor tocou na vida desta serva do Senhor. Pela minha fé o Senhor tocou na vida desse servo. E a doença, a enfermidade foi arrancada. Os espíritos malignos bateram em retirada. Eu peço, meu Deus, que venha a tua luz, que venha a tua presença, que o Espírito do Senhor, meu Pai, abrace esta pessoa agora. Que o Espírito do Senhor ilumine a vida desta pessoa agora. Seja abençoada. Seja abençoado agora. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, se você crê que Deus tocou aí na tua vida, agradeça a Ele agora. Não peça mais. Só agradece. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu o meu clamor, a minha oração. Eu tenho certeza da tua bênção. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome. Vem a tua presença, Pai. Vem o teu Espírito agora. Ilumina, meu Deus, esta pessoa. Traz a paz para o coração dela. Traz a tua força para o coração dela. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus. Tocar a tua vida, tocar a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí na tua casa, você vai louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, ou no meio dos louvores. Se você crê na tua bênção, você vai louvar a Deus. Você vai louvar a Deus com todo o teu coração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito eu serei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se o mar se agitar, Tudo escurecer, tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver. coração, Se o meu coração sentir que é o fim, sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos, eu vou manter os meus olhos firmes no Senhor. circunstâncias não alteram, Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. tudo Tudo contribui para o meu para bem. o meu bem. Céus e terra, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. meu amor Seu amor brilhará, brilhará e sempre cuidará. e sempre cuidará de mim. Cante agora, nada temerei. Nada temerei. Sei que não estou Sei que sozinho. não
estou sozinho. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Vai louvando, vai glorificando a Deus. Fica abençoado. Aleluia. Se o mar se agitar, Tudo escurecer. e tudo escurecer, Parece que eu não vou e sobreviver. parecer que eu não vou sobreviver. Meu coração Se o meu coração sentir que é eu vou manter meus olhos firmes. eu vou manter os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar. Céus e terra vão passar, Mas o meu Deus não vai falhar. Meu Deus não falhará. O amor brilhará. Seu amor, Glória a Deus. Brilhará. Sempre cuidará de mim. E sempre cuidará. Aleluia. De mim. Canta com fé, povo de Deus. Nada temerei. Nada temerei. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre Faz acontecer. milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer Descansar. e descansar em Deus. Oh, aleluia. Nada temerei. Nada Sei que temerei. não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz Sua voz acalma o faz mar. milagre acontecer. Faz milagre Eu posso acontecer. crer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Louvado. E descansar Glorificado. em Deus. Aleluia. Descansa no coração. Deus ouviu a tua oração. E Ele te abençoa nessa noite. Ele te dá vitória nessa noite. Se você crê aí na tua casa, toma posse da tua bênção. Toma posse de saúde para o teu corpo, para a tua alma. De paz para dentro da tua casa. De bênção para o teu trabalho. A mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Se você crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se você quiser, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Olha para mim. Todo-Poderoso tocou aí na tua vida. O Deus de Israel te visitou nessa noite. Creia no teu coração. Só creia. Só creia. Creia que a tua oração subiu e que os anjos trazem a tua bênção nessa noite. Os anjos trazem a tua vitória no nome de Jesus. Amém? Eu sei que tem muita gente que foi curada agora. Bispo,
estava sentindo dor, não estou sentindo mais. Amém. Glória a Deus. Conta o seu testemunho. Eu sei que muita gente, ainda nessa noite, vai ver resposta dessa oração. Amanhã, no decorrer da semana, a vitória é sua no nome de Jesus. Você crê? Possa a tua bênção, possa o teu milagre no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou fazer a oração final para você ir descansar. Quarta-feira, ou perdão, sexta-feira, se Deus permitir, logicamente, nós vamos estar aqui outra vez para fazer a sala de oração. E sexta-feira é libertação espiritual. É oração forte de quebra de maldição. Tudo bem com a senhora, dona Lourdes? Tudo bem com a senhora? Tá bem, não? Vai ficar em nome de Jesus. Vai ficar para a glória de Deus. Deus abençoe a senhora. Estou orando pela sua vida. Amém? Estou orando pela senhora em nome de Jesus. Sexta-feira, gente, 8 da noite. Noite de quebra de maldição. Oração forte pela tua vida. Você sabe que existem problemas que são causados por espíritos malignos. E quando o problema é espiritual, você vence é com Deus, é com o poder de Deus. Amém? Sexta-feira, 8 da noite, eu vou estar fazendo trabalho de libertação. Você que sente que fizeram ou estão fazendo trabalho de bruxaria contra a tua vida, ou que fizeram. Você que tem sido vítima de olho grande, de inveja, bispo, eu sinto que tem acontecido coisas na minha vida que não é normal, bispo. Não é normal o que está acontecendo. Sexta-feira, 8 da noite, libertação, noite de quebra de maldição, e vamos continuar com aquele propósito da libertação dos vícios, hein? Prepara o sal para sexta-feira. Você que tem problema de vício, bispo, eu não consigo me libertar do cigarro, da bebida, da droga, bispo. Prepara o sal. Jesus disse, bom é o sal. Sexta-feira, nós vamos continuar com esse propósito da libertação. Bispo, graças a Deus eu não tenho problema de vício, mas aqui o marido é viciado no cigarro, na bebida, o filho, o familiar. Sexta-feira, nós vamos fazer esse propósito da libertação. Amém? Glória a Deus. Olha para mim, gente. Eu quero fazer a oração agora, já vou terminar orando pela família. Eu quero fazer a oração por você que está aqui. E você é um dizimista dessa obra. Você é um ofertante da obra de Deus. Eu quero orar pela tua vida financeira. Eu quero orar pelo teu trabalho. E pedir a bênção para a tua vida financeira. Quem está precisando da mão de Deus na tua vida financeira? A Bíblia vai dizer em Isaías 26, 2, que Deus, ele abre as portas para aquele que guarda a fidelidade. Deus abre as portas para aquele que guarda a fidelidade. Bispo, eu quero que Deus abra as portas, que abençoe a minha vida financeira. Se você ainda não está sendo fiel a Deus no dízimo, começa a dizimar. Gente, o dízimo é bíblico. Satanás, ele trabalha para desvirtuar o dízimo. Sabe por quê? Porque ele sabe que na sua fidelidade no dízimo, você abençoa a obra para que mais pessoas recebam a palavra e mais ainda. Na sua fidelidade no dízimo, traz a bênção para a tua vida financeira. A promessa da palavra de Deus é de repreender o espírito devorador. O nome já diz, o que faz o espírito devorador? Devora. Quantas pessoas que na vida financeira ela traz um espírito devorador. Ela até consegue as coisas, mas aquilo não fica na mão dela, aquilo se quebra, se deteriora, dá tudo errado. É aquela pessoa que está sempre gastando o dinheiro dela com problema, com prejuízo, ela não consegue prosperar. Isso é o espírito devorador. A promessa de Deus, não é a promessa do bispo, não. A promessa de Deus é na sua fidelidade, repreender o devorador, abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. É um princípio bíblico. Quando você devolve o dízimo, quando você faz a sua oferta, você está
mostrando para Deus que na tua vida tudo vem da mão dele. Você está honrando a ele e ele com certeza vai honrar você. Eu quero orar por você que é dizimista, ofertante. E se você está aqui, você não é obrigado a nada. Mas se você está aqui, Deus toca no teu coração e você crê na palavra, bicho, eu creio. Eu vou orar e você vai fazer um voto com Deus, que a partir de hoje você vai começar a dizimar. Você vai começar a ser fiel a Deus. E você vai ver como Deus vai abençoar a tua vida, como Deus vai prosperar a tua vida. Amém? Eu vou pedir para você ir na tua casa, se você tiver aí próximo alguma coisa que representa eu quero orar pela tua vida financeira. Bispo, eu não tenho nada aqui próximo. Você vai apresentar as suas mãos para Deus, assim. As mãos representam a força do trabalho. Mãos abençoadas, trabalho abençoado. Eu quero orar para que a bênção de Deus esteja nas tuas mãos e você prospere. Amém, dona Deba Oliveira? Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus as tuas mãos. Eu vou orar. E quando eu orar, você vai pedir a Deus. Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á. Você vai pedir a bênção para o teu trabalho. Bispo, não sou eu que trabalho. Pede por quem trabalha. Pede pela tua vida financeira. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento em oração, meu Pai, a vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Eles estão, meu Pai, levantando as mãos para os céus. Uns estão apresentando, meu Pai, a carteira de dinheiro, o cartão, a carteira de trabalho, papéis de causa na justiça, ferramentas de trabalho. Senhor Jesus, assim que eles levantam as mãos para os céus, eu peço, Pai, do teu trono, do trono da tua graça, estende, meu Deus, a tua mão forte, a tua mão poderosa. Toca, meu Deus, no trabalho, na vida profissional, na vida financeira, nos projetos de cada pessoa, meu Pai. Repreende, meu Deus, todo espírito da escassez, todo espírito de miséria, de portas fechadas, de caminhos fechados. Pai, repreende todo o mal, meu Deus, e abençoa a vida deles, Pai, com bênção de provisão, com bênção de prosperidade, com bênção de multiplicação. Abre a porta, meu Pai, para o desempregado. Abençoa esse que está trabalhando, prospera o trabalho dele. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que trabalha por conta própria, que tem, meu Pai, o seu comércio, a sua pequena empresa, a sua oficina mecânica, meu Pai, o seu salão de cabeleireiro. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, põe a mão do Senhor e abençoa o teu povo. Eu oro, meu Deus, por cada dizimista, por cada ofertante desse ministério, aqueles que só têm levantado para nos ajudar a levar a palavra. Abençoa eles, Pai, não deixa faltar para eles. Eu oro, meu Pai, por esse novo dizimista, por esse novo ofertante, por essa pessoa, Pai, que o Senhor tocou no coração dela e ela crê. Ela faz um voto com o Senhor e vai começar a dizimar, a ofertar, ajudar esse ministério. Meu Deus, não deixa faltar. Não deixa faltar. O Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor é o Deus de provisão. Traz, meu Pai, a bênção da provisão para todos eles, meu Pai. É o que eu peço, meu Deus, te agradeço de todo o meu coração. Peço também, Pai, abençoa, consagra essa carteira de trabalho, esse currículo, essa causa na justiça, essa carteira de dinheiro, esse cartão do banco, esses papéis de contas a pagar, meu Pai, de dinheiro a receber. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo com o teu poder e com o teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê que assim seja, amém. Graças a Deus. Amém? Eu vou colocar na tela para você aqui rapidamente a chave Pix da igreja. Se você nessa noite deseja fazer a sua oferta, você não é obrigado a nada,
você não tem que pagar nada. Você dando oferta, você dizimando, você não fazendo nada, eu vou estar orando por você do mesmo jeito. O seu dízimo, a sua oferta, nos ajuda a ajudar mais pessoas. Bispo, eu quero fazer a minha oferta nessa noite de qualquer valor. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Você vai enviar nessa chave Pix, 11 972 25 3106, se você tem o Pix. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Eu não sei fazer Pix, eu não gosto de fazer Pix. Se você não tem o Pix, você vai estar depositando o seu dízimo, a sua oferta, se você tem hoje, ou quando você tiver, nessa conta do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, eu vou pedir para você enviar o comprovante. Por quê? Nós temos aqui esse livro de oração. Esse aqui é o livro do dizimista e do ofertante. Todos os dias, nós dobramos os joelhos e apresentamos todos aqueles dizimistas e ofertantes que estão aqui já. Você vai mandar o comprovante, nós vamos colar o seu comprovante aqui. E todos os dias, nós vamos dobrar os joelhos e orar pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. Não vai te faltar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final, termino o culto e você vai descansar no nome do Senhor Jesus. Amém? Já orei, consagrei a fotografia, a peça de roupa. Quem tem garrafa com água aí, gente, segura aí a garrafa com água. Eu vou abençoar a garrafa com água. Termina o culto, você vai descansar no nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, gente, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar junto comigo, 6 da manhã. 6 da manhã em ponto. Você que está no grupo de oração, um pouco antes das 6, já vou colocar o link lá no grupo. 6 da manhã, você toca e ora comigo. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Amém? Isso é um fato. Então, se você puder, vem orar comigo amanhã, 6 da manhã. Bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar. Terminou de fazer a oração comigo no YouTube? Pega o link, compartilha com alguém. Você vai estar me ajudando a levar a palavra de Deus. Você vai estar me ajudando a ganhar almas. Você que está pelo YouTube, gente, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, deixa o teu like. Se você ainda não está inscrita, tem um botão aí abaixo com a palavra inscrever-se. É só você tocar aí, se inscreva no canal para você estar com a gente sempre aqui nas nossas campanhas de oração. Amém? Vamos agradecer a Deus. Quem tem aí garrafa com água para abençoar, apresenta para Deus. Vou fazer a oração final. Você vai descansar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que essa semana vai ser semana de muita bênção para a tua vida. Você vai ver. Tudo que eu estou te falando vai ser semana de surpresas, de boas notícias, do de repente de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Pai, eu apresento ao Senhor, meu Deus, cada garrafa com água, meu Deus, apresentada. Consagra, meu Pai, esta água. Coloca, meu Deus, nessa água a tua virtude, a tua unção, o teu poder, meu Pai. Quando essa pessoa beber desta água, quando ela usar esta água, meu Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja manifestação do teu poder, meu Pai. Eu consagro cada copo com água. Eu consagro, meu Pai, cada garrafa com água, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse culto de quarta-feira. Agradeço pelos milagres, pelos testemunhos, pelas bênçãos derramadas, meu Pai. Eu agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa aqui nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor trouxe o teu povo para esse culto. Eles vão sair agora do culto, da sala de oração, da igreja online. Pai, guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa, meu Deus. Acampa os anjos do Senhor aí ao redor. Anjos com espada desembainhada de fogo. Dá para todos eles, meu Pai, uma noite abençoada de sono. Que esse restante de semana, meu Pai, seja de bênçãos, seja de milagres, seja de boas notícias.
Já prepara, meu Pai, a nossa fé. Já prepara o nosso coração para o próximo culto, para a próxima sala de oração na sexta-feira. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje, amanhã e para todos sempre. Quem acredita nele. Graças a Deus, louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente, a bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. Uma boa noite para todos vocês, uma noite de sono abençoada, um restante de semana de boas notícias, um restante de semana de vitória para todos vocês. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite, bom descanso e até sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir.